Você acha que conhece o interior de São Paulo? Então se prepara, porque eu aposto que você nunca ouviu falar de pelo menos metade dessa lista de lugares no Vale do Paraíba. Como moramos aqui na região, a gente acaba descobrindo essas atrações que estão a poucas horas de São Paulo, mas muita gente deixa passar. De um pedacinho da Índia na Serra da Mantiqueira até uma vila que parece cenário de novela, a gente separou 10 lugares que são totalmente fora do óbvio. O último deles, por exemplo, fica em um destino que atrai milhões de pessoas todos os anos, mas a maioria não faz nem ideia que existe. E aí, vamos fugir para o vale? Nossa primeira sugestão é um café que fica na Serra da Mantiqueira, mas em um lugar pouco provável. Quando a gente fala em Serra da Mantiqueira, a gente já pensa em Campos do Jordão, Monte Verde, Santo Antônio do Pinhal. Mas esse cafezinho super charmoso fica bem na divisa entre as cidades de Caçapava e Taubaté. É o Café da Banheirinha. Ele tem esse nome porque na frente tem uma banheira que antigamente servia como bebedouro para os cavalos que passavam pela região. Com o tempo, ela virou símbolo do lugar, ponto de encontro de ciclistas e acabou dando nome ao café. Com mesinhas e redes no meio das árvores e uma vista bem bonita para as montanhas, é um local muito gostoso para tomar um café e comer algumas das delícias que eles vendem lá. Para chegar, é só colocar Café da Banheirinha no Google Maps ou no Waze que não tem erro. E de quebra, lá ainda funciona como um ponto de apoio para quem quiser subir até o Mirante da Pedra Branca. Mas aí você vai precisar de um carro 4x4 ou de um pouco de disposição para subir a pé. Garanto que a vista lá de cima compensa. Além das montanhas, dá para ver também boa parte das cidades do Vale do Paraíba. A dica agora é um cenário de filme, e eu não tô nem exagerando não. A Vila de Luiz Carlos, em Guararema, já foi cenário de várias novelas e produções. Ela é um núcleo turístico histórico que surgiu em torno da antiga estação ferroviária, construída em 1914. As casinhas coloridas ao redor foram totalmente restauradas e preservam o estilo da época em que imigrantes italianos trabalhavam nas lavouras ali da região. Hoje, essas construções abrigam cafés, restaurantes, bares, cervejarias artesanais, lojinhas de artesanato e um centro cultural. É um lugar bem gostoso para caminhar sem pressa, tirar fotos ali no trilho do trem, sentar para tomar um café ou almoçar em um dos restaurantes. O coração da vila é a estação de Luiz Carlos, que fica a cerca de 10 ou 15 minutos de Guararema. Dá para ir de carro até lá, mas a dica aqui é fazer um passeio de trem a bordo de um vagão da década de 60. O trajeto de ida e volta dura cerca de 2 horas no total, com música ao vivo e muita comida boa. Outro lugar fora do óbvio, perto de São Paulo, fica em Paraibuna, e na real são 2 em 1, o Mirante do Secreto e o Mirante dos Remédios. Eles têm uma vista surreal para o mar de montanhas do Vale do Paraíba. Dá para ver boa parte da Serra do Mar, alguns reflexos de braços da represa de Paraibuna, e em dias bem limpos dá até para ver a Pedra do Baú lá no fundo, já na Serra da Mantiqueira. O Mirante dos Remédios é o ponto mais alto da região, a 1.300 metros de altitude. Por isso a chance de encontrar neblina por lá é bem alta. Foi o que aconteceu quando eu fui, mas só a vista do Mirante do Secreto, que fica um pouco mais baixo, já compensou todo o rolê. Esses 2 mirantes fazem parte de um passeio de 4x4 que inclui também trilhas, estradas de terra, cachoeiras e pontos lindos da região, como as cachoeiras do Caixote, Armando e Altino. A gente fez esse tour com o Paulo, da Paraibuna Vertical, e seguidor do Vamos Fugir tem desconto. O link para contato está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. O próximo destino fica no Paraíso das Águas Cristalinas. Eu tô falando da Cachoeira da Pedreira, em Lavrinhas. Apesar do nome, o passeio não se resume a só uma queda d'água. Na verdade, são 3 pontos principais de banho: o Poço Esmeralda, a própria Cachoeira da Pedreira e o Poço do Amor. Todos com água um tom verde esmeralda, muito bonito. Sério, olha a cor dessa água. Mas o ponto principal é mesmo a Cachoeira da Pedreira, com uma queda d'água super bonita e um cenário perfeito para atualizar a sua foto de perfil do Instagram. O lugar é uma propriedade privada e por isso é cobrada uma taxa para entrar, que já inclui estacionamento e também um salva-vidas no local.
É bem tranquilo chegar lá de carro e a estrada é asfaltada. Depois de estacionar, é só caminhar por mais uns 5 minutos por um trecho de terra até chegar aos poços e à cachoeira. Nossa, olha que delícia, gente. Isso aqui é uma banheira natural. Você vai ali embaixo, tem uma hidromassagenzinha, uma delícia. E eu vou te falar, a água não é tão gelada quanto eu imaginei. A gente estava até comentando que por vir da serra devia ser muito gelada. Eu acho que depende da época, mas como tá muito calor hoje, tá bem de boa. Até pelo menos até onde eu entrei, até a coxa tá de boa. Não sei na hora que eu abaixar, mas é bem suportável. Assim, eu costumo ter muito frio em água de cachoeira, mas é bem tranquilo. Hoje tá bem tranquilo aqui, né? E se você gosta de cachoeiras, também vai curtir essa sugestão. Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Cunha. Ele guarda um dos trechos mais preservados da Mata Atlântica, com árvores gigantes e uma biodiversidade que impressiona. Para quem gosta de fazer trilha e tem um pouquinho de preparo, recomendo a Trilha das Cachoeiras. São 14 km no total, 7 ida e 7 volta, então vale levar água e um lanchinho também. Ao todo são 4 cachoeiras lindas e muito boas para banho, mas se prepara porque a água é bem gelada. Aliás, falando em água, olha a cor dessa água, é muito transparente. Algumas trilhas podem ser feitas por conta própria, como essa das cachoeiras, mas outras precisam de um acompanhamento de um guia credenciado, com agendamento prévio. A dica é chegar cedo, especialmente se for fazer as trilhas mais longas. Mas se você preferir algo que exija menos esforço, bem perto da sede do parque tem outra cachoeira bem gostosa para banho que nem precisa de trilha, e por ali tem uma estrutura legal. Espaço para piquenique com mesas, parquinho e banheiro. A entrada no parque custa R$19 por pessoa, para chegar até lá é cerca de 1 hora de carro saindo do centro de Cunha. A maior parte é por estrada de terra, então vale evitar se estiver chovendo ou se choveu muito nos dias anteriores, porque quando a gente foi, a estrada estava muito barrenta e quase atolamos. Seguindo a mesma ideia de trilha no meio do mato e cachoeira, já anota esse nome: Parque Nacional da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro. O parque é patrimônio natural e cultural da humanidade pela Unesco e é considerado o paraíso do trekking no Brasil. Para você ter uma ideia do tamanho do lugar, são mais de 100 mil hectares de Mata Atlântica preservada. Só um detalhe importante: de todos os lugares dessa lista, esse é o que fica mais longe da capital. Então se planeje, porque a viagem leva cerca de 4 horas de São Paulo até lá, mas o visual compensa cada minuto. Para chegar lá são cerca de 30 km do centro da cidade e a subida de carro já é uma atração à parte. Dá para curtir um visual incrível de toda a Serra da Bocaina e em dias mais abertos dá até para ver a Serra da Mantiqueira lá no fundo. No parque, o destaque vai para a Cachoeira de Santo Isidro. O acesso até lá é por uma trilha de 1,5 km, bem sinalizada e de dificuldade moderada. A queda d'água é enorme, são cerca de 60 metros de altura e um volume d'água impressionante. Como vocês podem ver pelas imagens, a gente não deu muita sorte com o tempo, mas mesmo com chuva valeu super a pena. Fica a dica já para você fazer esse rolê com um guia local, que conhece bem e entende os perigos ali da região. A gente fez com o pessoal da Bocaina XP e super recomendamos. Se você está curtindo essas dicas, já se inscreve aqui no canal. A gente tem os vídeos completos de cada uma dessas cidades aqui no Vale, com muito mais detalhes que não cabem nesse top 10, além de roteiros pelo Brasil e pelo mundo, sempre com preços e dicas para te ajudar a programar uma viagem bem legal. Mas voltando à nossa lista, esse é o nosso lugar preferido, porque é um combo perfeito: natureza, comida boa, cachoeiras e diversão garantida. Tô falando do Pesca e Truta, que fica no Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba. Para começar, tem uma cachoeira com um escorregador natural de pedra que cai direto num poção d'água. Eu disse que a diversão era garantida, né? E não para por aí. Com uma trilha de uns 15 minutos, você chega em uma outra cachoeira, linda e perfeita para tomar aquele banho gelado e lavar a alma. Isso é o que eu chamo de hidromassagem de verdade. E quando cansar da água e bater aquela fome, lá também tem um restaurante com comida maravilhosa. Como o próprio nome diz, o local é um pesca e truta, então os principais pratos do cardápio são com truta fresquinha. A gente sempre vai de truta na pedra com um molhinho de alcaparras que só de lembrar dá água na boca. Mas também tem outras opções para quem não come ou não gosta de peixe.
É aquele tipo de lugar perfeito para passar o dia inteiro e faz valer a distância para chegar até lá. Já bem no pé da Serra da Mantiqueira, são cerca de 45 minutos de carro do centro de Pinda, incluindo um trecho de estrada de terra. Em alta temporada e feriados, é cobrada uma taxa de visitação de R$10 por pessoa para visitantes acima de 5 anos. Outra dica ali na mesma região do Pesca e Truta é um pedacinho da Índia no interior de São Paulo. A fazenda Nova Gokula é a maior comunidade Hare Krishna da América Latina e fica em Pindamonhangaba. O Hare Krishna é uma religião que tem como base uma vida simples, natural e saudável. Ela é uma das vertentes do hinduísmo, uma religião originária da Índia que se espalhou pelo ocidente na década de 70. Além do templo principal, que é muito bonito, lá também tem trilhas em meio à mata, rios, cachoeiras e muita natureza preservada, já que também fica no pé da Serra da Mantiqueira. A Fazenda Nova Gokula é aberta à visitação todos os dias e nos finais de semana tem lanchonete com coxinha de jaca, restaurante vegano, lojinha e para quem procura uns dias de paz e meia natureza, eles também fazem retiros espirituais e caminhadas ecológicas. A nossa próxima dica vai te colocar no topo do mundo, ou pelo menos você vai ficar com essa impressão. A Pedra de São Francisco fica na divisa entre São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, e a cidade de Monteiro Lobato. Lá de cima você tem uma vista 360 graus da Serra da Mantiqueira com um visual muito lindo. Um mar de montanhas que faz a gente parar, respirar fundo e esquecer da correria. O espaço é bem estruturado e funciona para todas as idades. Tem essa pedra gigante que dá nome ao lugar, mas também é conhecida como Pedra do Porquinho, um restaurante com vista, além de trilhas, cachoeiras, passeios a cavalo, bar, lojinha e até tirolesa. A entrada custa R$35 por pessoa, mas o valor pode ser abatido de qualquer atividade que for fazer, incluindo o restaurante. Ah, e se for para comer, tem que reservar antes, tá? Para fechar nossa lista, vamos para Aparecida do Norte, a cerca de 2 horas da cidade de São Paulo. Famosa principalmente por abrigar a segunda maior basílica do mundo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a cidade é o principal destino de fé católica no Brasil. Mas esse é um vídeo sobre sugestões fora do óbvio, né? E o que pouca gente conhece por lá é o Parque Três Pescadores, que fica no Porto Itaguaçu, às margens do Rio Paraíba. O passeio começa por uma vila cenográfica que mostra como era a região em 1717, o ano em que a imagem da Nossa Senhora foi encontrada no rio. Dali, o caminho segue por uma passarela no meio da mata até chegar no Refúgio das Aves, onde eles fazem a reabilitação de animais silvestres debilitados ou resgatados de maus tratos, até que eles estejam prontos para voltar para a natureza. É um trabalho muito legal e o lugar é lindo. E lá do Parque Três Pescadores também sai um passeio de balsa pelo Rio Paraíba até o exato ponto onde a imagem foi encontrada. Os ingressos para entrar no parque custam R$28 por pessoa e R$58 já incluindo o passeio de balsa. Para chegar lá, você pode pegar o trem do Devoto, que sai da cidade do Romeiro, pertinho da Basílica, ou ir caminhando pelo caminho do Rosário, que acompanha o rio por cerca de 1,3 km. Ele é plano e bem tranquilo. E aí, você já conhecia algum desses lugares? Conta pra gente aqui nos comentários qual que te surpreendeu mais. E se ficou faltando algum lugar fora do óbvio que a gente também precisa conhecer. Ah, e não esquece de marcar o nosso perfil, o @VamosFugirBlog, quando postar alguma foto visitando algum desses lugares. A gente adora saber quando vocês usam nossas dicas. Valeu, obrigado, tchau!